Olá, aqui é o Paulo Cogos, novamente. Eu tava gravando um vídeo no carro, mas caiu por causa da porcaria do 3G. Mais uma prova de que nós deveríamos abolir a Anatel. A telefonia brasileira tá um lixo. Não se consegue mais nem fazer uma ligação. A internet não funciona mais, coisa que funcionava há 15 anos atrás. Ou seja, até mesmo no setor da eletrônica e das telecom nós estamos regredindo. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para complementar o meu raciocínio do outro vídeo, que eu acabei deletando porque foi abruptamente cortado devido a uma falha tecnológica, para falar sobre o feminismo. Tá, então o assunto desse vídeo não é telecom, apesar de que eu estou regravando por causa da porcaria das telecom, culpa da Anatel, que gerou um oligopólio nesse setor e nenhuma das empresas provê um serviço minimamente decente. Todos deveriam ser punidos com a força física, desde a Anatel até essas corporações lobistas. Mas tudo bem, vamos falar de feminismo. Estou gravando esse vídeo porque hoje o feminismo me deixou muito chateado várias vezes. Primeiro, bem de manhãzinha, eu fui até a igreja. E lá na igreja tinha uma moça com uma saia que estava curta demais. E eu falei, bom, não deveria vir para a igreja com uma saia dessas, né? Pra quê? As feministas me criticaram até não poder mais. Não tem problema, pode criticar. O problema é o que isso significa. Significa que agora os códigos de conduta, os códigos morais vigentes informalmente em várias instituições, como uma igreja, como uma reunião de família, como uma empresa, não valem mais. Então as feministas querem atropelar até mesmo as instituições informais que se formam nas culturas locais, institucionais. É justamente as peculiaridades culturais e das instituições informais de cada localidade que geram uma sociedade sólida, uma sociedade funcionante. Essa é uma meta-propriedade privada que o feminismo quer atropelar, como eles querem atropelar qualquer tipo de propriedade privada. Vocês podem ver que o movimento feminista, eles não querem liberdade das mulheres. A liberdade das mulheres é liberdade para qualquer ser humano. O que o movimento feminista quer é o atropelamento de qualquer propriedade privada, até mesmo informalmente falando. Então eles querem fisicamente atropelar a propriedade privada das empresas, exigindo contratações, exigindo salários iguais, esse tipo de coisa. Querem impedir a liberdade de expressão, querem censurar os discursos e querem também impor normas culturais artificiais. O que é uma norma cultural artificial? Ela pode ser uma norma cultural imposta pela violência física do Estado, ou ela pode ser uma norma imposta através de vieses. E um desses vieses é o pensamento de massa, isento de senso crítico. E o feminismo se baseia nisso. Aliás, o feminismo, como qualquer corrente ideológica de esquerda, e aqui eu quero reiterar, feminismo é esquerda, assim, não existe feminismo libertário, não existe feminismo conservador, não existe feminismo de direita, não existe feminismo nem liberal capitalista. O feminismo é de esquerda. Como qualquer movimento de esquerda, o lastro do feminismo é o pensamento nominalista. O que é o pensamento nominalista? É o atropelamento da realidade. A realidade se baseia em fatos reais, em leis universais, que existem independentemente da vontade do homem. O nominalismo consiste em negar essas leis universais, consiste em negar a existência desses abstratos reais e substituí-los pela mera vontade humana baseada na razão limitada. Contratualismo, por exemplo, é um exemplo econômico. O controle de preços, por exemplo, não reflete a realidade das demandas, necessidades e desejos dos consumidores e da ação humana. É simplesmente um decreto do governo que destrói uma economia. Mas também é fruto do nominalismo. Onde é que o nominalismo entra na análise do feminismo? Entra que as feministas querem negar a realidade metafísica e a realidade biológica através de decretos completamente utópicos. Vou dar o exemplo em relação à menina que estava com saia na igreja. Eu falei que a menina não devia ir na igreja com uma saia curtinha daquela, ainda mais uma menina bonita daquela, porque os fiéis vão ficar olhando, vão se distrair e vão acabar cometendo pecado por pensamentos. Pecados contra o sexto mandamento, que é a castidade. E eu mesmo, eu vi a menina lá, comecei a olhar e eu já falei, não posso, tô na igreja, não posso olhar. Eu até consegui vencer. Coisa que eu não conseguiria meses atrás. Eu tô com muita oração aqui para poder para poder ter essa fortaleza. Agora, tem gente que não, tem gente que cai. A culpa de quem pecou é de quem pecou, né? Minha é tão grande culpa. Mas a menina não pode facilitar, porque senão ela tá pecando também pelo escândalo. Então, pelo bem dela, eu amo ela como ser humano, eu gostaria de aconselhá-la a não vir com uma saia daquela na igreja. Qual é a resposta das feministas?
A culpa é sua, seu homem branco, é homofóbico, racista, cisnormativo, heteronormativo, carrocrata. A culpa é sua porque você não devia olhar para a mulher como objeto. Bom, o que eu devia fazer ou não é uma coisa. O que a minha carne tende a fazer por causa da concupiscência consequente do pecado original é outra. Essa é a biologia do homem. O homem se sente atraído pela mulher. Essa atração deve ser ordenada, nem sempre nós conseguimos ordenar. Mas o que as feministas estão falando é que nós deveríamos simplesmente deixar de ter qualquer tipo de atração pelo sexo oposto, negando a biologia, por decreto. Como é que as feministas acham que um decreto... Túlio, é sexto mandamento. Sétimo é não roubar, tá? Só pra deixar claro aqui. Só pra deixar claro aqui, as feministas querem sublimar a biologia, a realidade biológica, através de decreto. Aí começou aquela discussão, o feminismo é uma luta legítima, o feminismo não é uma luta legítima. Eu falei que as mulheres deveriam lutar para andar armada, para ter o direito de possuir armas de fogo. Aí as feministas, que são todas esquerdopatas, desarmamentistas, começaram a falar coisa pior. Começaram a falar que arma não resolve nada, violência só gera violência, aquele discursinho idiota. Aí eu falei, bom, estupradores existem. Então você tem que dar armada porque estupradores existem, isso é fato. Aí as feministas falam, não, você tem que mudar a consciência deles. Então agora, por decreto, nós vamos fazer um estuprador ser um santo, uma pessoa boa, por decreto. Elas negam a existência do mal no mundo. Ao mesmo tempo, o cara que quer dar uma olhadinha pra perna da mulher, elas acham que é o pior demônio possível, esse tem que morrer. Agora, o estuprador não, tadinho. O estuprador é só mudar a consciência dele. Eu quero espalhar a consciência do estuprador pelo chão, aí é fazer a polícia forense catar os pedacinhos. É isso que eu quero fazer com eles. Mas as feministas acham que não. As feministas acham que simplesmente o mal não existe. Aí eu falo assim, pô, estupradores existem, porra, você tem que ter uma arma. Aí a feminista responde pra mim, eu quero um mundo sem estupradores. Pô, eu quero um mundo onde eu possa me entupir de chocolate e não engordar também, cacete. Como é que você faz isso? É utopia. Então elas estão assumindo a natureza utópica do pensamento feminista. Como toda esquerdice, ela é uma utopia. Existem estupradores e sempre vão existir, infelizmente. Você precisa se defender deles. Acabou. Existe a atração sexual desordenada, existe a concupiscência, existe a minha vontade de olhar para a perna da menina que está com a saia curta. E o que eu posso fazer é tentar me controlar, orar, pedir o dom da fortaleza. Mas eu não posso mudar minha biologia. Então, você vê que todo o pensamento de esquerda, feminismo inclusive, eles agem de forma a impedir as virtudes. Então não vamos mais ter a virtude da castidade e da fortaleza. Vamos simplesmente, por decreto, anular a biologia. Não vamos mais ter a virtude do cavalheirismo, a virtude da responsabilidade pela autodefesa, responsabilidade essa que é um dever moral, como já dizia São Tomás de Aquino na Suma Teológica. E vamos simplesmente decretar que não existem mais estupradores e todo mundo é amiguchinho agora, todo mundo é amiguinho. Então esse é o feminismo. O feminismo é o pensamento mais anti-mulher que existe. Nada mais machista que o feminismo. Porque para o pensamento feminista, se é que isso existe, porque para mim eles não pensam, eles defecam, é que as virtudes femininas são inferiores. Sim, existem virtudes tipicamente femininas. Não adianta as feministas chorarem, porque isso é verdade. Existe uma ontologia da categoria, uma ontologia categórica da mulher. A mulher, tipicamente, tem a virtude da maternidade, a virtude do cuidado do lar, a virtude de colocar panos quentes nas brigas dos homens. E isso é uma coisa sublime, gerar a vida, cuidar da família, cuidar da célula máter da sociedade, que é o grande bastião contra a expansão do Estado. Quer dizer, é tão sublime que a criatura mais perfeita que existe é uma mulher, Virgem Maria. São José, tinha um papel fundamental de guiar a Sagrada Família através dos perigos, a fuga para o Egito e assim por diante. Mas a criatura mais sublime e perfeita, concebida sem pecado, é uma mulher. Isso as feministas não falam, né? Olha como a igreja honra a mulher. Bom, quem honrou a mulher não foi nem a igreja, foi Deus, né? Mas o fato é que as feministas querem fazer pouco caso dessas virtudes femininas. As feministas são antifemininas. Elas dizem, então, que as únicas virtudes que importam são as masculinas. Então elas querem exortar a mulher a vestir um terninho e sair de cara amarrada na rua. E obrigá-las a ter sucesso no mundo empresarial, que é o mundo cão. E se a mulher quiser ser dona de casa, quiser ser bela, recatada e do lar? Aí ela vai lá e xinga a mulher, coitada. Quer dizer, é censura mesmo. As feministas são anti-liberdade da mulher.
Mas e a mulher que é boa como empresária executiva, a mulher que é uma grande cientista, a mulher que é uma grande investidora, a mulher que é uma grande combatente? Pode existir. Agora, o fato de existir virtudes tipicamente femininas não exclui estas exceções, essas mulheres guerreiras, essas mulheres executivas. Pelo contrário, elas se tornam ainda mais meritórias. Elas se destacam justamente por serem exceções. E as exceções só podem existir quando nós assumimos que existe uma regra. Normas. E essas normas as feministas querem destruir. Então não vai haver mérito na mulher guerreira, na mulher CEO, se as feministas querem, por decreto, mais uma vez, por nominalismo, forçar todas a serem assim. Não é assim que funciona. Existe uma divisão de trabalhos na sociedade. Em geral, a mulher cuida do lar e o marido traz o dinheiro para casa. Precisa ser assim? Não. Mas tipicamente é assim. As mulheres têm as suas virtudes e as feministas querem lutar contra essa ordem natural. E as exceções? As exceções têm muito mais chance de terem sucesso, de serem abarcadas pela sociedade, se essa sociedade for uma economia complexa, de cadeias produtivas longas, com uma moralidade conservadora, capaz de abarcar as exceções, próspera, capaz de arcar com os custos informacionais de achar as exceções e alocá-las nos devidos lugares. Ou seja, só uma sociedade capitalista e conservadora pode fazer isso. Uma sociedade homogeneizada e depauperada, que é o que a esquerda quer, seria incapaz de abarcar essas exceções. Então as mulheres com virtudes masculinas têm muito mais chance de se dar bem numa sociedade conservadora, que as feministas combatem. Mais uma prova de que o feminismo é anti-mulher. Agora, o feminismo o antimulherismo do feminismo chega a ser tão doentio que coloca em risco a vida da mulher. Armamento, por exemplo. A mulher tem que andar armada. Não, violência só gera violência. Violência, ela pode ser ordenada ou desordenada. A violência em legítima defesa é santa. Tá? São Miguel Arcanjo expulsou Lúcifer. Não é com conscientização, não. É com uma espada. Tá? Eu vim trazer a espada. Tá no Evangelho de São Mateus. Então a violência é necessária. Se vier um estuprador pra cima da sua filha, você vai querer que a sua filha tenha uma Glock 9mm ali pra explodir a cabeça do estuprador. E a hora que o estuprador cair todo ensanguentado, eu vou erguer as mãos aos céus em agradecimento por mais uma vida inocente que foi poupada. E por todas as mulheres que não vão mais ser estupradas porque esse estuprador maldito, desgraçado, tá morto. E bandido bom é bandido morto, enterrado de pé para não ocupar espaço na vala. Né? Ou então dou os órgãos para faculdade de medicina, eu dou o esqueleto. É isso. Outra coisa, o feminismo quer acabar com o cavalheirismo. É bom que as mulheres se defendam. Eu sou o primeiro a defender que as mulheres andam pesadamente armadas. Mas o principal meio de defesa das mulheres sempre foram os homens cavalheiros. O marido, o namorado, o noivo, o pai, o irmão, o tio, o empregador, o empregado, seja lá quem for, eles estão prontos para defender a mulher. Inclusive no casamento cristão, o homem tem a função de morrer pela mulher. Assim como Cristo morreu pela igreja. Quer maior proteção do que essa? Agora, as feministas, quando tentam destruir o valor do casamento, a família, ou tentam, inclusive, combater as virtudes masculinas, que são virtudes de proteção, de força, de agressão física, aí elas estão destruindo a proteção da mulher. A mulher é fisicamente mais fraca, em geral. Né? Em geral, exceções existem. Se eu fosse lutar com a Ronda Rousey agora, eu ia morrer em 2 segundos. Mas, em geral, é assim que funciona. E o homem tem a função de proteger a mulher e acabou, não adianta mimimi. Isso é proteção física. Ou seja, só para fazer aquela médiazinha que as feministas gostam de fazer, elas estão colocando em risco a vida da mulher. A vida da mulher é o que há de mais... É o importante. Muito mais importante do que o seu discursinho de merda, suas feministas hipócritas. Enfia o seu discursinho nas tuas bundas gordas, porque o importante aqui é proteger a vida primeiro, suas vagabundas, tá? Proteger a vida. Mulher andar armada. O homem voltar a ter a função de defender a mulher. O mundo tá cheio de vagabundo aí, de bandido que nós temos que matar. Vocês ficam aí com esse discursinho de merda aí. Esse mimimismo. Então, é o seguinte, o feminismo é um movimento controlado por homens, só para começar. Homens maus, homens malignos. George Soros, a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, gente que devia estar morta. Esses homens não estão fazendo isso por vocês, mulheres. Eles estão fazendo isso por dinheiro, por poder e até pelo mal. E a primeira coisa é destruir a família.
Porque a família é fonte de resistência contra o Estado, contra o totalitarismo. Então, mulheres, vocês não querem obedecer normas informais? Vocês querem ir vestidas igual uma messalina na igreja? Vocês querem se separar dos seus maridos só pra você achar que você é a Betty Friedan lá queimando o sutiã? Vocês querem desobedecer toda a lei natural? Tudo bem. Mas depois não reclama quando vocês tiverem que lamber as botas de um ditador macho totalitário. Ele vai parecer um democrata, né? Mas democratas são os piores ditadores. Quando você estiver lá lambendo a bota dessas tropas feitas de homens, controladas por homens em uma ditadura global, não reclama, porque eu avisei. Tá? Vou terminar aqui que eu tenho que trabalhar. Alguém tem alguma pergunta aqui? Antes que eu desligue. Deixa eu ver. Bom, eu vou desligar aqui, não quero perder tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, dou-lhe 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então é isso, eu vou desligar aqui. Ah, tá. Renato Abreu e Fael Oliveira estão perguntando se eu trabalho com o quê. Eu tenho aqui uma empresa familiar, se chama Lígia Cogos Dermocosméticos. São dermocosméticos formulados por uma dermatologista que tem propriedades terapêuticas. Então, além de deixar a mulher bonita, ela também trata problemas dermatológicos. É o único do mercado com essas características. Como proceder com essa tendência democrata em progredir o multiculturalismo? Iago Soares. Iago, primeira coisa é fazer o trabalho contrário. É você divulgar ideias conservadoras. Você divulgar as ideias corretas. A segunda coisa, é muito importante, é você compreender que nós não podemos ser, como a esquerda é, utópicos. Então não adianta, por exemplo, querer mudar a universidade. Não adianta querer mudar a mídia. A mídia é controlada por 6 filhas da puta. Illuminatis aí. A universidade está toda contaminada pelo gramscianismo. E digo mais, quem deixou a universidade chegar nesse ponto foram a porcaria dos militares. Porque eles chegaram lá, vamos dar porrada ali, vamos mandar tropa de choque aqui, e deixaram os comunistas entrarem nas faculdades. O governo militar gerou todo o problema. O pessoal fica falando, os militares são a solução do Brasil. Os militares proclamaram a república, porra. Os militares têm um pensamento positivista, eles são os culpados de tudo. Aí vocês ficam depositando esperança nesses bostas aí. Então, voltando à pergunta do Iago, não dá para querer mudar isso. O que nós temos que fazer é colocar isto para escanteio. Como diz o Ropa, ao invés de mudar a universidade, vamos dar valor ao conhecimento ao invés de certificados. Aquela mídia independente, aquele blogzinho mal feito com aqueles ponto GIF ali, mas que tem um conteúdo bom. Os homeschooling, a pessoa que não tem diploma, mas estudou pra caramba como autodidata, começa a dar valor a elas. Porque se você for atrás de diploma, se você for atrás de certificado, se você for atrás de mídias bem colocadas aí no público, você só está perpetuando aquilo que o Estado já fez, que é cartelizar esses setores. Não tem como entrar lá dentro. É como psicossocialmente você colocá-los para escanteio. E por fim, meu amigo, enquanto o Estado tiver o monopólio da força e da justiça, eles vão tratar de controlar o sistema, de fazer essa engenharia social. Então é porrada, tiro, bomba. Rodrigo Penido, por que você não vira político? Porque eu tenho caráter. Não muito, mas o pouco que eu tenho é suficiente para eu não fazer uma coisa dessa. Tiago, a sua pergunta eu não vou responder aqui em respeito às moças que estão assistindo. Tem um monte de pergunta aqui, eu não vou conseguir responder todas. Cogos, qual o seu autor preferido sobre ética? É Deus, com os 10 mandamentos. Se seguisse aquilo, estava resolvido. E bom, é isso, pessoal, vou trabalhar. Grande abraço.